Essa história começa com André, um sujeito comum, tipo a gente. Tinha seus 30 e poucos anos, uma vida pacata, um emprego de professor universitário na área de história, daqueles que ama o cheiro de livro velho e o silêncio da pesquisa. A vida dele era previsível, e ele gostava disso, até que o tempo trouxe a inevitável notícia: a morte do seu tio-avô, um tal de Elias Montenegro, um excêntrico que André mal conhecia. Ninguém na família conhecia direito, na verdade. Elias vivia recluso numa casa isolada, lá no interior de Minas, herança dos Montenegro, uma construção tão velha que parecia ter crescido do próprio chão rochoso daquelas montanhas. André, sendo o parente mais próximo, ainda vivo e minimamente responsável, ficou encarregado de cuidar do espólio, vender a casa, essas coisas. Ele pegou a estrada com um misto de obrigação e uma curiosidade morna. A casa, quando ele finalmente a encontrou, era pior do que imaginava. Não era só velha, era antiga. Paredes de pedra grossa, janelas pequenas e opacas, e um telhado de ardósia que parecia engolir a luz. Cheirava a mofo, a poeira de séculos, e a um cheiro estranho, metálico e úmido, que André não soube identificar. Um cheiro que se grudava na roupa, na pele, no ar. Ele passou os primeiros dias limpando, organizando. Era um trabalho hercúleo. A casa era um labirinto de cômodos escuros, repletos de móveis pesados e empoeirados. Quase não havia fotos do tio-avô Elias, apenas livros e mais livros. Pilhas e mais pilhas, sobre os mais diversos assuntos: astronomia, matemática, alquimia, folclore local, e muitos outros volumes que André sequer conseguiu identificar o tema, escritos em línguas mortas ou com símbolos que pareciam não pertencer a nenhum alfabeto conhecido. Elias não era só excêntrico, ele era um verdadeiro arquivista do bizarro. O escritório do tio-avô era o pior, ou o melhor, dependendo do ponto de vista. Ficava no andar mais alto da casa, uma torre de pedra que parecia desafiar a gravidade. A janela dava para um céu imenso, aberto, sem a poluição luminosa da cidade. Era lindo, mas também opressor, como se o vazio estivesse te observando. O ambiente era denso, carregado. A mesa de madeira escura estava coberta de mapas celestes antigos, lunetas empoeiradas e um emaranhado de fios e lentes que formavam algum tipo de mecanismo bizarro. No canto, havia uma prancheta com desenhos incompreensíveis, estrelas conectadas por linhas finas, espirais que pareciam se mover. André sentia um incômodo crescente ali. Uma sensação de que não estava sozinho. Não era um fantasma, não era isso. Era mais como uma presença, um peso no ar, uma vibração sutil no fundo dos ouvidos. Ele tentava ignorar, atribuindo ao cansaço a sugestão do ambiente. Mas o cheiro metálico e úmido era mais forte ali, e havia um zumbido quase imperceptível, como o de um transformador distante, que parecia vir das próprias paredes. Foi atrás de uma estante de livros que não saía do lugar, que André fez a descoberta crucial. Havia uma fresta, uma portinha oculta, camuflada na madeira escura. Empurrou com dificuldade e revelou um pequeno compartimento secreto. Lá dentro, envolto em um pano de seda envelhecido, havia um diário de capa de couro grosso, sem título, e um objeto. O objeto era a coisa mais estranha que André já tinha visto. Parecia uma esfera metálica pesada, do tamanho de um punho, com incrustações de cristal opaco e antenas finas que se projetavam de forma irregular, como se estivessem buscando algo no ar. Parecia antigo e alienígena ao mesmo tempo. Com as mãos trêmulas, ele pegou o diário. A caligrafia do tio-avô Elias era impecável, mas a tinta estava desbotada pelo tempo. As primeiras páginas eram observações astronômicas bastante técnicas sobre estrelas distantes e constelações obscuras, mas aos poucos o tom mudava. As anotações ficavam mais pessoais, mais obsessivas. 27 de julho, a estrela de olhos abertos, ela canta para mim, não com som, mas com frequência, com a própria estrutura do vazio, tenta me dizer algo. André franziu a testa.
Estrela de olhos abertos, ele nunca tinha ouvido falar em tal nome. Continuou lendo, cada vez mais absorto. Elias escrevia sobre a música das esferas, não como uma metáfora poética, mas como uma realidade física, uma sinfonia cósmica, que a maioria da humanidade era surda demais para ouvir. E ele estava construindo um receptor, o objeto metálico em sua mão. Seria aquilo o tal receptor? André o colocou sobre a mesa, ao lado do diário. As antenas pareciam pulsar levemente, ou talvez fosse apenas sua imaginação. O zumbido na casa pareceu aumentar um pouco, ou era só o sangue pulsando em seus ouvidos. 12 de agosto, estou mais perto. A melodia se torna mais clara, não é uma melodia, é uma linguagem, uma verdade. 3 de setembro, o véu se rasga, não estamos sozinhos, não estamos nem no centro, somos formigas. Formigas que constroem castelos de areia em uma praia que se estende por infinitos universos. E lá fora a maré que espera. A paranoia começou a corroer André. Ele passou dias e noites no escritório do tio-avô, mergulhado nos escritos de Elias. Parou de comer direito, de dormir, os olhos vermelhos, o cabelo despenteado. A cada página, o zumbido na casa se tornava mais insistente, mais presente. Não era um zumbido comum, era polifônico, parecia vir de várias direções ao mesmo tempo, sussurrando palavras que ele não conseguia decifrar, mas que sua mente parecia entender em algum nível primal. As sombras na sala começaram a se comportar de maneira estranha. Em vez de seguirem a luz, elas pareciam ter vontade própria, se esticando, se contraindo, formando formas impossíveis nos cantos. A esfera metálica sobre a mesa, às vezes, parecia vibrar levemente, e uma luz fraca, quase imperceptível, emanava de seus cristais, pulsando em sincronia com o zumbido. André começou a desenhar. Impulsionado por uma força que não era sua, ele pegava os mapas celestes do tio-avô e começava a traçar as mesmas espirais e símbolos que havia visto na prancheta. Sentia que estava decodificando algo, que o diário e o objeto eram chaves para uma porta que Elias havia tentado abrir, e que agora, inconscientemente, André estava destrancando. Uma noite, a luz da lua cheia invadia o escritório pela janela da torre. O zumbido havia se transformado num coro. Não era mais um som, mas uma vibração em seus ossos, em sua alma. As palavras indecifráveis dançavam na periferia de sua audição, e a luz dos cristais da esfera metálica estava mais forte, pulsando como um coração alienígena. André, em transe, pegou a esfera. Era pesada, mas agora parecia pulsante em suas mãos. As antenas estavam quentes ao toque. Um trecho do diário de Elias veio à sua mente, uma frase que ele não havia dado muita atenção antes. O receptor é inútil sem a intenção. A intenção é a chave para o canal. Você deve se tornar a ponte. Ele olhou para o céu noturno, para a imensidão de pontos luminosos. Sentiu um impulso irrefreável, uma necessidade, como se o universo, de alguma forma, estivesse esperando que ele completasse o que seu tio-avô havia começado. Ele levantou a esfera metálica em direção à janela, em direção àquele céu infinito. No momento em que fez isso, o zumbido explodiu, não em volume, mas em intensidade. Era como se milhões de vozes, ou talvez apenas uma única voz imensa e antiga, estivessem falando através dele, para ele, com ele. A casa estremeceu, não com um tremor físico, mas como se as próprias fundações da realidade estivessem sendo abaladas. As sombras se agitaram, dançando em padrões que desafiavam toda a lógica, revelando vislumbres de formas que não deveriam existir. Tentáculos de pura escuridão, olhos múltiplos que piscavam de dentro das paredes. André não gritou, ele não podia. Sua boca estava aberta, mas nenhum som saía. Seus olhos estavam arregalados, mas ele não via apenas o escritório, ele via através dele. Via o espaço, não como um vácuo, mas como um tecido vibrante de energias, e além, muito além das estrelas, ele percebia algo colossal, indiferente.
Algo que tinha existido desde antes do tempo e que continuaria existindo muito depois que a humanidade virasse pó cósmico. A música não era som, era conhecimento. Uma torrente inimaginável de dados, de verdades que fariam a mente humana colapsar. Ele compreendeu a estrela de olhos abertos, não como uma estrela, mas como uma fenda. Uma fenda no tecido da realidade, por onde aquela coisa, aquela entidade ancestral e inominável, observava. E agora, através dele, ela estava não apenas observando, mas reconhecendo. A esfera em suas mãos pulsava com uma luz tão intensa que parecia sugar a própria cor do ambiente. Seus cristais brilhavam, e André sentiu como se sua mente estivesse sendo esticada, moldada, reescrita por aquela torrente de informação. As formas nas sombras se tornaram mais nítidas, revelando padrões de geometria impossível, portais abertos para um vazio que não era vazio, mas uma tapeçaria de horrores indescritíveis. Ele percebeu seu tio-avô Elias, não como uma lembrança, mas como uma imagem vívida em sua mente, olhos arregalados de terror e êxtase, no mesmo lugar onde André estava agora. Elias tinha chegado a esse mesmo ponto e tinha compreendido, e essa compreensão o tinha transformado. Quando a luz e o coro de vozes se esvaíram, a casa estava novamente em silêncio. Um silêncio que, agora, parecia pesado, carregado de uma nova e terrível verdade. André caiu de joelhos. A esfera metálica, agora fria e inerte, rolou de suas mãos. Ele estava exausto, mas não pelo cansaço físico. Sua mente, sua própria essência, estava estilhaçada. Dias depois, foi encontrado por um vizinho que estranhou a falta de movimento na casa. André estava sentado no chão do escritório, os olhos fixos na janela, que dava para o céu noturno. Ele não respondia, apenas murmurava palavras em uma língua que ninguém reconheceria, uma mistura de sons guturais e sibilantes. E ocasionalmente, ele sorria, um sorriso de uma paz terrível, como se tivesse compreendido algo que nós, mortais comuns, jamais poderíamos sequer conceber. O vizinho chamou a ambulância. André foi internado numa clínica psiquiátrica. Lá, ele permanece, um fantasma em seu próprio corpo. Mas se você o visitasse, se você prestasse atenção, notaria uma coisa: os olhos dele. Não são os olhos de André, são olhos que viram algo além do véu, que perscrutaram o abismo e viram a face da indiferença cósmica. E de vez em quando ninguém está olhando, ele move os lábios. Você não ouve nada, mas tem a sensação de que ele está cantando a mesma música antiga, a mesma sinfonia do vazio, para quem quiser ou puder ouvir. E a casa? Ela ainda está lá, isolada nas montanhas, silenciosa. Mas de noite, se você se atrever a passar por perto e parar para escutar, dizem que dá para ouvir um zumbido sutil, quase inaudível. E sentir um cheiro metálico e úmido que não deveria existir. Um cheiro que se gruda na pele, um cheiro de algo muito, muito antigo, e de algo que ainda está esperando. Sempre esperando.